Se fosse possível atribuir o incrível crescimento da SEGA no Ocidente no início dos anos 1990 a poucos fatores, o mais importante com certeza seria sua publicidade. Sem dúvidas, o jogo Sonic the Hedgehog desempenhou um grande papel nesse crescimento, assim como também uma série de excelentes decisões de negócios tomadas pelos presidentes da Sega of America, Michael Katz e Tom Kalinske. Contratar celebridades, jogos esportivos e cortar o preço do Sega Genesis foram apenas algumas dessas decisões. Mas nada disso teria tido uma eficácia tão grande sem um método sólido de levar a mensagem às massas, em especial de crianças e adolescentes. O que fez do Genesis o item a ser adquirido e Sonic o personagem mais legal do mundo foi uma verdadeira blitz de marketing concentrada, que se infiltrou nas mentes dos consumidores e dominou a mídia impressa e televisiva por vários anos. Embora a empresa já estivesse experimentando algumas frases de marketing cativantes, não foi antes da chegada da segunda geração de jogos do Mega Drive Genesis que a sua publicidade finalmente encontrou seu ritmo. 3 pontos estratégicos definiram a era do Mega Drive Genesis e ainda ecoam nos ouvidos dos jogadores de longa data em todos os lugares. A primeira campanha, Genesis faz. Michael Katz chegou à Sega of America como seu novo presidente em outubro de 1989. Ele encontrou uma pequena empresa que tinha menos de 50 funcionários e de cara uma tarefa assustadoramente difícil diante de si: fazer do Genesis um sucesso. O novo hardware de 16 bits da Sega havia sido lançado pouco tempo antes, em 1988, e várias mudanças na administração haviam acontecido recentemente, como o fundador da empresa, David Rosen, agora comandando diretamente a operação nos Estados Unidos. Katz, o novo diretor, deveria se reportar a ele. Rapidamente, Katz começa a formular uma estratégia para fazer com que seu produto fosse notado, e com sorte, reduzir a liderança aparentemente invencível da Nintendo. Contudo, seu maior desafio seria a própria Sega do Japão e seu chefe, Hayao Nakayama, que não aceitaria menos que 1 milhão de unidades do Genesis vendidas até o verão de 1990. Então, era vital que Katz agisse imediatamente. A agência de publicidade Buzzell de Nova York, com filial em Los Angeles, recebeu o controle da conta da publicidade da Sega, com uma cota de 10 milhões de dólares em maio de 1989. A Buzzell foi responsável por uma série sólida, mas ineficaz, de anúncios que apresentavam cada novo jogo do Genesis nas revistas especializadas americanas. Vários títulos receberam tratamento de estrela nos meses seguintes ao lançamento, entre eles Golden Axe, Revenge of Shinobi e Phantasy Star 2. Embora eles tenham se concentrado nos sucessos dos arcades portados para o Genesis, a campanha Genesis faz tudo e seu mundo nunca mais será o mesmo não obteve o impacto esperado em criar uma mudança na participação do mercado. Michael Katz sabia que medidas drásticas precisavam ser tomadas e decidiu colocar lenha na fogueira. Sua primeira ordem de negócios foi reforçar o desenvolvimento de softwares americanos, principalmente na categoria de esportes. Grandes nomes atrairiam muita atenção, e Katz sabia que poderia virar cabeças se as principais personalidades da época apoiassem o Genesis. Seu plano era simples: atrair os jogadores americanos com excelentes títulos esportivos desenvolvidos nos Estados Unidos e enfrentar a Nintendo de frente, mostrando os pontos fortes do novo hardware de 16 bits. Depois de contratar várias celebridades importantes como Joey Montana e Michael Jackson, a Sega of America adotou uma postura diferente: o ataque direto. Michael Jackson's Moonwalker video game, only on the Genesis system by Sega. Genesis faz o que o Nintendo não faz. Os jogadores da época que tinham acesso à mídia estrangeira vão se lembrar claramente dos comerciais diretos e inflexíveis e dos anúncios impressos. Genesis faz o que a Nintendo não faz, não só encheu as páginas das revistas e telas das televisões, como impressionou.
Até os próprios executivos da SEGA se inspiraram no novo slogan. O ex-chefe de marketing global, Al Nilsson, relembra: I remember when our ad agency went and first promoted this to us. And when we heard the phrase Genesis, does what Nintendo? Actually, when we saw the line, because just seeing Nintendo with the apostrophe and the letter T at the end was so visually exciting, I think we had a giant laugh. Nos primeiros 6 meses do mandato de Katz, a Sega of America vendeu 500.000 de unidades do Genesis. Embora não fosse uma quantia particularmente grande em comparação com a enorme base instalada do NES, estimava-se que, na época, havia um console NES em cada 3 lares americanos. Foi um começo estrondoso. Mais importante, os executivos da Nintendo estavam começando a notar o nome Sega, apesar da confiança franca de seus diretores que a concorrente não seria uma ameaça. O que tornava a promoção tão única era o seu frescor e audácia. Poucos haviam entrado nessa competição citando o rival pelo nome, e fazê-lo em tom de zombaria era simplesmente inédito. Mas essa campanha era um prenúncio do que estava por vir. Ela anunciava a chegada de uma nova era publicitária para a Sega. Ela não tentaria mais encantar os jogadores apenas com os pontos fortes de seus títulos ou hardware. Desse ponto em diante, a Sega enfrentaria a Nintendo cara a cara, concentrando toda a sua publicidade no confronto direto. Afinal, como os jogadores saberiam que o Genesis era superior, a menos que realmente mostrasse a diferença? Way more games in the competition. A lot of games. In price, nothing could even come close to it. I won't spend for Super Nintendo anyway. If you're not playing these games, you're a giant loser. Desde o momento em que os primeiros anúncios de 3 páginas apareceram na Electronic Game Monthly e na Game Pro, ficou claro que havia um contraste marcante entre as duas plataformas concorrentes. Uma série de títulos foram apresentados, e seus pontos contundentes colocaram diretamente os jogos da Sega contra os ofertados pela Nintendo no envelhecido NES. Todas as armas estavam prontas. Os anúncios descarados da Sega estavam começando a ganhar força. Por volta dessa época, uma nova revista também fora criada. A Sega Vision servia como uma plataforma dedicada para solidificar a crescente base de usuários do Genesis. Tudo parecia estar indo de acordo com o planejado, e Michael Katz ficou satisfeito com o que a limitada divisão americana, a Sega of America, havia feito. Mesmo assim, seu cargo não estava assegurado. Infelizmente, Hayao Nakayama não estava tão entusiasmado. Embora o Genesis tivesse superado sua meta autoimposta de 1 milhão de unidades, ele ainda estava preocupado com a recusa da Nintendo em abrir mão de qualquer participação no mercado. Ele sentiu que era hora de uma mudança nos Estados Unidos e decidiu substituir Katz. Com um lucro modesto e o estabelecimento bem-sucedido do Genesis nos Estados Unidos, Michael Katz deixou a Sega no início de 1991. Quem assumiria seu lugar? O ex-presidente da Mattel e seu velho colega, Tom Kalinske. Kalinske já estava na Sega of America há cerca de 3 meses antes de assumir o cargo, avaliando a situação e estudando o mercado nacional, e acreditava saber quais ajustes precisavam ser feitos. Como presidente, ele intensificaria a política de concorrência direta de Katz ao nível máximo, implementando outras mudanças. Ele sentiu que a única maneira de derrubar a Nintendo era enfrentá-la mano a mano. Ele queria ir um passo além. Não contente em apenas nomear seu rival, Kalinske queria ridicularizá-lo. Ele acreditava que a Sega poderia tirar proveito dos jogadores de NES que já começavam a se cansar de seu hardware ultrapassado em meados de 1991. Eles estavam procurando por algo mais adulto, algo que atraísse sua nova perspectiva adolescente, e Kalinske queria que o Genesis fosse essa coisa nova para eles. Sonic the Hedgehog se materializou em um momento particularmente conveniente e colocou a Sega em uma posição única, já que a gigante japonesa do software finalmente tinha os olhos e ouvidos da indústria de jogos focados em sua direção. A audiência estava prestando atenção. Agora, tudo que a Sega precisava era fazer um show convincente. Mas quem daria esse show? Jeff Goodebe, chefe e cofundador da agência Goodebe Berlin em Silverstone, era um publicitário formado em Harvard, com a mentalidade de um filósofo rebelde. Outrora, ele considerava a publicidade a forma mais baixa de escrever.
nada além de uma grande chateação para aqueles que se encontravam na sua eterna linha de fogo. Contudo, depois de deixar o cargo de repórter em um jornal de Massachusetts e de ter se mudado com a esposa para São Francisco, precisava de um emprego o mais rápido possível, e acabou trabalhando para a agência de propaganda James Walter Thompson. Lá, se apaixonou pela arte da propaganda, e no processo descobriu que tinha uma queda por cativar os outros através do seu trabalho criativo. Após um breve período na Ogilvy & Mather, em 1983, deixou a companhia para fundar sua própria agência com Rick Silverstein, seu parceiro criativo, e Andy Berlin, um empreendedor ousado. Depois de algumas campanhas de sucesso em anos anteriores, seu próximo passo seria representar o marketing da Sega. Mas como eles convenceriam a criadora de Sonic que sua empresa estava pronta para isso, o que eles fariam? Para começar, precisavam entender o que significava ser um jogador de videogame. Assim, a agência enviou John Steele, diretor de planejamento de contas, em um pequeno grupo composto pelos seus melhores planejadores para todo o país, a fim de passar algum tempo com o público jogador. Como líder da pesquisa nesse projeto, Irina Heirakuji providenciou uma viagem de 2 semanas pelos Estados Unidos, durante a qual ela e os outros planejadores visitariam meninos com idade entre 8 e 12 anos. Eles convidaram membros do seu círculo de amigos e observaram como eles jogavam videogame. Além dessas observações, os planejadores também estudaram os quartos deles, seus closets e qualquer área que pudesse fornecer informações sobre suas mentes superestimuladas. O que os planejadores de contas descobriram foi que os meninos tinham sua própria linguagem, seus próprios costumes rituais e, de certa forma, tinham sua própria sociedade secreta, que os adultos poderiam observar, mas não entender. Para fazer parte desse grupo, você não precisava ser exatamente bom em videogames, mas precisava entender como eles funcionavam de um modo fundamental que os adultos jamais poderiam vislumbrar. Pela primeira vez na história, a criança que não conseguia vencer o pai no basquete ou a mãe em uma discussão passou a ter um lugar para reinar. O grupo enviado pela Goodyear Berlin e Silverstein para trabalhar com aqueles jovens, depois de horas e horas de observação, achou que haviam entendido suas mentes e criou uma série de comerciais destacando o conceito da criança como rei ou rainha. Para dizer o que achavam, alguns daquele grupo focal foram chamados para assistir os comerciais recém-criados. As imagens exibiam luxos reservados apenas aos adultos, como carros esportivos e mulheres, combinadas a uma descrição sem qualquer emoção de um narrador sobre o poder dos adultos. Eles podem dirigir carros, dizia ele, podem assistir a filmes adultos e também decidir a hora de ir para a cama. À medida que ele fala, uma multidão de palavras relacionadas pisca na tela: velocidade, mulheres, meia-noite. Mas o narrador fala com energia quando a tela passa a exibir imagens de Sonic the Hedgehog. Esse foi o primeiro comercial analisado pelo grupo focal. Em outro comercial, um menino chamado Mitch é visto jogando Sonic 2 em casa, desesperado para chegar à 7ª fase. Quando se aproxima do seu objetivo, o chato do pai ordena que ele pare com aquilo e vá estudar. Determinado, o filho continua jogando. É então que seu pai lhe dirige o que Mitch acredita ser o maior dos insultos: se você continuar jogando videogame, nunca será como eu quando crescer. Depois dessas palavras assustadoras, o comercial informa ao telespectador que o novo objetivo de vida do menino é chegar à 8ª fase. O que o grupo focal de meninos adolescentes achou desses 2 comerciais? Nada. Eles detestaram os comerciais. O grupo focal achou que a campanha era uma porcaria. Quanto mais penso no comercial, disse outro menino, pior ele me parece. Além disso, disse ele, por que a SEGA está insultando nossos pais? Eles não deveriam fazer isso. Estava tudo errado. Eles haviam errado feio. Haviam perdido o contato com a juventude completamente. A apresentação para a SEGA seria em 1 semana e eles não tinham nada. Era um game over. Os 2 comerciais mostrados às crianças e adolescentes terminavam com um slogan que foram criado por Devil Hare, diretor de criação, com a ajuda de John Steele. Depois de ter passado as últimas semanas com gamers do país inteiro, Steele concluiu que o principal elemento do mundo dos jogos eletrônicos é a velocidade. O objetivo era sempre passar para a próxima fase. Quanto mais tempo se passava em uma fase, mais lento você era como jogador e menos competente como indivíduo.
Aquelas crianças não apenas queriam ganhar, elas queriam ganhar rápido, muito rápido. O Hare avaliou a ideia e depois de um instante, combinando todas as informações, sugeriu que a versão gamer dessa analogia seria alcançar o poder seguinte, a zona seguinte, a fase seguinte. Então nasceu o slogan que resumia tudo de uma forma incrível: bem-vindo à próxima fase. Enquanto isso, um homem chamado Jimbo Madison, que estava muito doente, em breve seria o responsável pelo grito mais significativo na história do marketing dos videogames. Em casa, ele não poderia fazer muita coisa, além de se encolher no sofá e esperar que a terrível programação da televisão fosse o suficiente para despistar seu mal-estar. O rapaz de 26 anos estava com um forte resfriado. Pouco depois de ter fracassado em sua busca por algo que pudesse assistir na TV, recebeu um telefonema da produtora da Colossal Pictures, uma companhia de comerciais para a qual ele vinha fazendo um trabalho chato há anos. "Sei que você está doente", disse a produtora pelo telefone, "mas acha que pode vir aqui por 1 ou 2 horas? "Estou doente, muito doente", disse ele. "É um trabalho de narração. Acho que você será bom para ele." "Ah", disse Madison, de repente se sentindo um pouco melhor. Ele vinha tentando entrar no ramo de narração havia anos. "É para quê?" "Estamos fazendo uma oferta para algo chamado SEGA." "O que é isso?" "Venha logo", disse ela. Madison esperou a próxima onda de calafrios passar, e assim que ela passou, pulou na sua bicicleta e foi até o seu local de trabalho. Ao chegar, era apenas uma produtora, um técnico de som e um cara de uma agência de propaganda. Ele parecia muito maneiro. Seu pedido foi para que Madison gritasse a palavra SEGA o mais alto possível. "Pode deixar", respondeu Madison, cético. "Para que servirá isso?" "Por favor, Jimbo", disse a produtora, "não é um procedimento científico." Durante a hora seguinte, Madison gritou repetidas vezes a palavra SEGA, o mais alto que pôde. A produtora, o técnico de som e o cara da agência estavam gostando muito, pedindo-lhe que gritassem de várias partes do cômodo, mais rápido, mais devagar, mais rápido, mais devagar, de novo e de novo. Pediam-lhe que gritasse SEGA de todos os modos que a palavra de 4 letras podia ser gritada. Jimbo perguntou como planejavam usar seu grito. Quando terminou e o rapaz da agência veio agradecer pelo trabalho bem feito, ele disse: "Ainda não sabemos como vamos usá-lo." "Entendi", disse Madison, assentindo. "Mas eu estava pensando, você se lembra daqueles antigos comerciais da Quasar? De como eles diziam Quasar no final? Ficava na cabeça, não é?" Respondeu o homem da agência, "não é má ideia." "Legal", disse Madison, e então subiu na bicicleta para seu trajeto de volta a caminho de casa. De volta à sede da SEGA of America, Tom Kalinske, Ed Woken, Al Nielsen, Diane Adair, Doug Glenn, Tom Abramson e Ellen Beth Van Buskirk encontravam-se na sala de reuniões para discutir o processo de seleção da agência que ganharia a chance de representar a SEGA. A primeira agência, Foot, Cone e Belgium, mostraram um cérebro para apresentar seu slogan: "Faça seu cérebro suar." O que a equipe achou da apresentação? Todos concordaram que foi uma boa apresentação. "Legal, legal, até demais." "É bom, mas não ótimo", concordaram. "Exagerado? Queremos ser maneiros, mas tudo tem um limite." "Para resumir", declarou Kalinske, "podemos fazer melhor. Eu tenho a impressão de que a Vieden mais Kennedy encontrará o equilíbrio perfeito. Eu ficaria chocado se eles não fizessem algo no mínimo muito fantástico", disse Nielsen. "Eles fazem um trabalho muito bom." Dentro de uma igreja em estilo gótico, mas que fora convertida em um clube noturno sofisticado, os funcionários da Vieden mais Kennedy enfeitavam o espaço sagrado com fontes futuristas, cores claras em neon e a sensação incomum de uma experiência científica que dera certo. Pense em uma versão rock and roll de Frankenstein. Era como Laranja Mecânica, mas para os adolescentes, entre a novilíngua e os dialetos típicos dos adolescentes com Sonic no meio. E se chamava Vitspeak, o conceito de uma linguagem nova, legal, com o intuito de mostrar que o futuro era agora, criada pela Vieden mais Kennedy como espinha dorsal da campanha. A agência forneceu um glossário da Vitspeak que incluía os seguintes termos, palavras e frases. Girlits, a palavra do Vitspeak para jogadores ou gamers, também conhecidos como Gamelits, Gamies, Wuses, Vidiots, Speaklits e Cluelits. Ridgewidge, qualquer coisa relacionada ao Sonic.
também faz referência àquele jeitinho fofo do personagem de bater o pé quando não consegue acreditar no quão lento você é. O M-Jamie, isto é, como você se sente quando joga uma coisa muito boa. Gobbledygook, correr livremente, correr rápido, correr por todos os lugares. Propulsores móveis com asas, aquilo que os jogadores chamam de Game Gear, também chamado de xícara para viagem, um lar fora de casa ou uma coisa incrível para segurar. Era um pouco mais estranho do que Kalinske esperava, um pouco mais para digerir do que Just Do It, mas havia beleza no caos, e se uma empresa podia fazer aquilo entrar na cultura pop, era a Wieden mais Kennedy. E a exemplo do icônico slogan da Nike, a agência criara um para a SEGA, com a qual era fácil se conectar. Você está aqui, disse Dan Wieden. Você está aqui, repetiu, e então elaborou várias ramificações dessa frase aparentemente simples. É um slogan que significa você está dentro, você é moderno, é maneiro. Você não está lá, onde todo mundo que não está aqui está. Você está conosco, você é inteligente, esperto e muito criativo. Está dentro do jogo, dentro do novo mundo, em outra realidade. Você é tão bom que não precisa de um glossário para explicar o que significa nada disso. Quando Wieden terminou, recebeu uma ovação, tanto da equipe de marketing da SEGA, quanto dos próprios colegas, que estavam impressionados. Ele esperou que as palmas energizassem o ambiente, e então começou a discutir uma possível programação. Enquanto explicava como sua agência poderia conseguir espaço na TV com descontos únicos, Kalinske chamou a atenção de Nilsson com uma cotovelada. "O que você está achando até agora?" sussurrou. Antes de responder com outro sussurro, Nilsson deu uma olhada no glossário do VidSpeak. Muito M-Jamie, mas um pouco Hidzy-Widzy. Antes que a SEGA of America pudesse escolher a Wieden mais Kennedy, eles precisavam assistir à última apresentação. Com a ótima apresentação da Wieden, era mera formalidade, mas eles deviam a Goodeve Berlin e Silverstein ao menos a cortesia de deixá-los acreditar que a competição continuava aberta. Como a Wieden mais Kennedy, os caras da GBS haviam optado por se apresentar fora do tedioso ambiente do escritório. O local escolhido foi o Crown Plaza. Havia dúvidas se o salão de eventos do Crown poderia simular sensações de alegria e entusiasmo, mas qualquer dúvida sobre o evento evaporaram como num passe de mágica, quando Kalinske e uma dúzia de colegas entraram no salão. "Bem-vindos!" gritou Jeff Goodebe, conduzindo os funcionários da SEGA para o que antes fora um salão sem nada de especial, enfeitado por cortinas de veludo sem graça e carpetes cor de aspargos. "Bem-vindos à próxima fase." A sensação surpreendente de abrir aquelas portas do salão era como entrar em um guarda-roupas e de repente cair em Nárnia. 16 aparelhos gigantes de TV haviam sido reunidos no centro para formar uma mega tela. Era uma bela monstruosidade. Em frente à gigantesca TV estava um menino de 12 anos jogando Sonic the Hedgehog tranquilamente na tela colossal. Os sons do jogo explodiam em um sistema de som magnífico. As caixas de som, o menino e a torre de televisões encontravam-se em um palco imenso que fora montado pela George Coots Performance Works, uma companhia de arte ambiente de São Francisco, famosa por desenvolver tipos inovadores de performance teatral. Quando a equipe da SEGA foi conduzida às suas próprias poltronas, Kalinske concluiu que aquela seria a melhor apresentação que ele já vira em seus 20 anos de reuniões corporativas, e só faria 15 segundos que ela começara. "Obrigado a todos por terem vindo à nossa humilde apresentação", disse Jeff Goodebe. Ele falava do topo do palco, onde também estavam Rick Silverstein, John Steele, Hina Hirakuji e Harold Sugar, o diretor de gerenciamento de contas da agência. Cada um usava uma jaqueta esportiva de colégio exclusiva com uma imagem de Sonic costurada no ombro. Silverstein assentiu dizendo: "Estamos loucos para mostrar a vocês um pouco do que preparamos, e espero que estejam preparados para ficar impressionados. Passamos os últimos meses viajando pelo país e vivendo com os jogadores", disse Steele. "Nós os conhecemos e passamos a compreender o que querem. Na tentativa de identificar quaisquer dicas sobre como suas mentes funcionam", acrescentou Hirakuji, "até invadimos suas mochilas, seus quartos e seus armários." "É verdade", concordou Sugar. Jeff chegou ao ponto de transformar nossa sala de reuniões no quarto de um menino de 10 anos, incluindo as roupas sujas. Mas, antes de falarmos sobre a campanha,
eu queria que vocês soubessem quão comprometida com a SEGA a nossa agência está. Assim, ao nos prepararmos para a apresentação, fui de funcionário a funcionário e dei a cada um jogo e a tarefa de dominá-lo por completo. Goodib deu um passo à frente e apontou para o seu pessoal, todos acomodados nos assentos com formação semelhante à do estádio. Ali temos um especialista para cada jogo que vocês já produziram. Vão em frente e façam perguntas. Depois que os funcionários responderam algumas perguntas, dando sempre respostas corretas, Goodib passou para a campanha. Bem-vindo à próxima fase. Isso não é apenas um slogan, é a essência da nossa campanha. Bem-vindo à próxima fase de estudo. É um distintivo de honra. É o desafio máximo. É um convite para participar da revolução. Representa a única coisa que o jogador quer quando não consegue parar de jogar. Isolar-se do mundo, mergulhar no jogo e seguir em frente a todo custo até chegar lá. Significa levantar da cama e começar. Deixar os brinquedos de lado, abandonar a infantilidade da Nintendo e comprar um Genesis se quiser descobrir o que é a vida de verdade. Bem-vindo à próxima fase. Isso significa que você enfim chegou, e já não era sem tempo, pois estávamos esperando. Kalinske gostou muito de tudo que Goodib disse. Ele havia entendido tudo. Entretanto, por mais precisas que suas palavras fossem, não passavam de palavras. Além da apresentação teatral, a campanha Bem-vindo à próxima fase de Goodib era muito diferente da Você está aqui, da Vieden mais Kennedy. Se o fator decisivo fosse a execução, a Vieden mais Kennedy teria o benefício da dúvida devido ao currículo. Naquele momento, contudo, Kalinske queria que a Goodib ganhasse o marketing da SEGA. Ele queria dar o negócio a um grupo de caras inteligentes, heterodoxos e tão subversivos quanto a própria SEGA. Para fazer isso, no entanto, precisava de uma prova de que Bem-vindo à próxima fase poderia ser mais do que palavras. Ele precisava saber que a campanha seria uma arma para assassinar a Nintendo. E como se pudesse ler sua mente, Goodib exibiu alguns comerciais que a agência havia preparado com antecedência. Os comerciais exibidos na apresentação não tinham nada do que o grupo focal de meninos vira antes. Depois das bombas atômicas de porcaria lançadas pelos adolescentes, Goodib e Silverstein haviam decidido dar um passo atrás. Enquanto refletiam sobre o que tinha dado errado, concluíram que os planejadores de contas da agência tinham conduzido uma pesquisa incrível e que as equipes de criação haviam escrito um texto excelente. Então, o problema fora a execução. Os pontos estavam todos lá, mas precisavam de uma forma melhor de conectá-los. Depois de um pouco mais de análise, todavia, deduziram que não deveriam sequer conectar os pontos. Por trás dos insultos das crianças do grupo focal, havia uma lição a ser aprendida. As crianças observam tudo. Diferente dos adultos, elas podem enxergar e identificar cada frame de cada fase, e também ter uma reação emocional a ele. A mente das crianças trabalhava a uma velocidade muito mais rápida do que qualquer pessoa reconhecia. E não apenas isso, mas elas também se lembravam de tudo. Portanto, o melhor modo de conversar com eles era inventar um apito especial como usado com os cachorros, mas que apenas elas pudessem ouvir. Isso era o que haviam tentado fazer com as mensagens semi-subliminares, velocidade, mulheres, meia-noite, mas eram óbvias demais. Era como um velho usando calças folgadas e um chapéu antiquado. Crianças eram inteligentes demais para aquilo. Podiam identificar algo falso a milhões de quilômetros de distância. Com isso em mente, a agência pediu ao seu editor, Hank Carvin, que revisasse o material e criasse algum tipo de caos que fosse belo e com que as crianças pudessem se identificar, e que não tentasse convencê-las de nada. O que Goodib mostrou no Crowne Plaza era diferente de tudo que Kalinske e seus colegas já tinham visto. Cortes rápidos, zooms loucos, ângulos de câmeras ousados. Era como assistir a um comercial em que alguém estivesse apertando a tecla avançar no videocassete. Punk tocando no volume máximo, luzes cintilantes, closes agressivos. Parecia um clipe de música, mas só se o vídeo estivesse sofrendo de um distúrbio bipolar. Luzes esquisitas, atores não muito bonitos, uma narrativa não linear, a coisa toda era irritante, causava dores de cabeça e enlouquecia os sentidos, mas era incrível. E, para concluir, no fim de cada comercial, um maluco gritava, SEGA! Durante os aplausos extravagantes que se seguiram, foi a vez de Nielsen dar uma cotovelada em Kalinske. O que achou? Kalinske piscou por um segundo e então respondeu.
Acho que o VidSpeak acabou de se tornar uma língua morta. Sinto muito, Ridgeweed. Ele se encontrava quase em estado de choque. Ali estava tudo o que queria. O tom era ousado, mas não exagerado. Se ainda havia quaisquer dúvidas de que a Goodyear Berlin Silverstone era a escolha certa, elas desapareceram quando a equipe da SEGA voltou para o seu escritório e viu que todo o estacionamento estava coberto por rabiscos de giz. À primeira vista parecia vandalismo adolescente. No entanto, quando olharam mais de perto, perceberam que era apenas a mesma mensagem escrita repetidas vezes. Bem-vindos à próxima fase! Muito obrigado por assistir a mais um episódio de A História dos Videogames e até o próximo! What if you don't have blast processing?